pessoal, estamos iniciando o desenvolvimento das aulas de nossa disciplina, que serão fundamentadas na metodologia Sala de Aula Invertida. Nessa modalidade, você, aluno, assume muito mais seu papel de protagonista, com autonomia para buscar informações e construir seu conhecimento. Isto exige uma boa organização, e antes de começar esse estudo, é importante você pensar como vai se organizar para estudar. Pensando nessa questão, elaboramos esse vídeo com dois objetivos: apresentar a você como as aulas serão disponibilizadas no ambiente e-aula e sugerir uma forma de organização para estudar os conteúdos apresentados, de modo que você tenha um bom aproveitamento da disciplina e alcance a sua aprovação. Vamos começar? A disciplina de Alga aborda conteúdos de dois ramos da matemática: a álgebra linear, que surgiu do estudo detalhado de sistemas lineares e utiliza alguns conceitos e estruturas fundamentais da matemática, como vetores, espaços vetoriais, transformações lineares e matrizes, aplicados em programação linear, processamento de imagens, física matemática e estatística, por exemplo. A geometria analítica é o campo da matemática que estuda a representação de elementos geométricos, como pontos, retas, planos, circunferências, através de expressões algébricas. Esses dois campos apresentam uma enorme vastidão de conteúdos a serem abordados, como, por exemplo, nos mostram os livros que adotamos como bibliografias básicas para a nossa disciplina. Esses conteúdos serão organizados para estudo por tópicos. A cada semana, teremos os conteúdos desse tópico apresentados em duas aulas, aula 1 e aula 2, que serão disponibilizadas na plataforma e-aula. Após o estudo dessas duas aulas, realizaremos uma atividade avaliativa, que são exercícios a serem resolvidos sobre o conteúdo estudado na semana. Esse estudo semanal demonstrou ser uma boa estratégia para a aprendizagem na disciplina de Alga, pois evita que o aluno acumule conteúdos para estudar e atividades para realizar, além de auxiliar e motivar a organização de uma rotina de estudo. Para favorecer ainda mais a aprendizagem, a metodologia a ser adotada será a da sala de aula invertida. Num ambiente tradicional de ensino, o processo de ensino-aprendizagem inicia no momento em que o aluno chega na sala de aula, preparado para escutar atentamente o que o professor trabalhará sobre um conteúdo, que geralmente o aluno não tem nenhum conhecimento prévio. O professor, então, procura transmitir, com exemplos, explicações, uso de recursos visuais, tecnológicos, o conhecimento sobre aquele conteúdo. O aluno presta atenção e tenta fazer anotações. O professor assume assim, então, o papel de palestrante e o aluno de estudante passivo, pois sua participação é pouca ou nenhuma na sala de aula. Terminada a aula, o aluno vai para casa ou outro local de estudo tentar realizar as atividades propostas sobre o conteúdo que o professor abordou. Na sala de aula invertida, como o próprio nome já indica, esses dois ambientes de ensino-aprendizagem serão invertidos. Assim, o estudo individual vem primeiro. Em casa, antes da aula, o aluno estuda o conteúdo através dos materiais disponibilizados pelo professor ou que ele próprio pesquisa para complementar. Ao chegar então na sala de aula, o aluno já tem um pouco de conhecimento do assunto e assume um papel mais ativo, pois pode participar de debates, fazer mais questionamentos e resolver os problemas que lhe são propostos. É uma metodologia que proporciona ao aluno uma participação mais efetiva no seu processo de aprendizagem, adaptando também suas atividades ao seu ritmo de estudo. Essa metodologia
exige que tanto o professor quanto o aluno tenham uma boa organização e planejamento em relação às suas atividades. Dessa forma, o passo inicial mais importante nesse início das atividades é a organização do horário de estudo. Numa planilha, é importante colocar todos os seus horários de aula e os horários disponíveis para estudo. Como o ALGA terá uma organização semanal de desenvolvimento das atividades, apresentamos aqui uma proposta para auxiliar sua organização pessoal. Pensando que teremos conteúdos de 2 aulas para estudar, uma avaliação na semana e que nossas aulas são na segunda, quarta e sexta, propomos que na sexta-feira você reserve um horário para estudar a aula 1, que será trabalhada em sala de aula na segunda-feira. Na segunda ou terça-feira, você deve reservar um horário para estudar a aula 2, que será trabalhada na quarta. Na quarta ou quinta-feira, você reserva então um horário para revisar os exercícios que serão avaliados na sexta-feira, dia da avaliação semanal. Essa hora de estudo deve ser muito bem aproveitada para evitar fadiga, desestímulo e desperdício do seu tempo. Assim, se você não tem ainda o hábito de ficar concentrado 1 hora estudando, sugerimos que você comece utilizando a técnica Pomodoro para controle do seu tempo e concentração. Ela recebe esse nome porque seu idealizador, Francesco Cirillo, utilizava um cronômetro em formato de tomate, que em italiano significa Pomodoro. Essa técnica busca melhorar a sua produtividade, aumentando a sensação de dever cumprido e diminuindo seu cansaço. Como funciona? Programe seu relógio, celular ou despertador para dar um alarme após 25 minutos. Nesse tempo, concentre-se na realização de sua tarefa, ou seja, mantenha o foco no estudo do conteúdo proposto. Não acesse suas redes sociais, não responda mensagens, de preferência, deixe seu celular no silencioso. Ao soar o alarme, faça uma pausa de 5 minutos. Aproveite esse tempo para descansar, tomar uma água, levantar, comer um lanchinho. Terminada a pausa, programe novamente 25 minutos para concluir seu estudo da aula de aula. Finalizado esse período, você perceberá que conseguiu concluir sua tarefa, não desperdiçou seu tempo e ainda pode se programar para outras atividades. Mas o que fazer se, mesmo com toda a sua dedicação e organização, ainda está difícil compreender o conteúdo e resolver os exercícios? Há 4 recursos. Teremos materiais complementares disponibilizados no e-aula, vídeos, textos e resolução de exercícios para consultares em caso de dúvida ou aprofundamento do conteúdo. Podes também enviar as perguntas no grupo do WhatsApp ou acessar a sala da webconferência no e-aula, nos horários combinados com a professora e monitores. Presencialmente, também combinaremos atendimentos e monitorias para facilitar o auxílio da aprendizagem, por exemplo, daqueles conteúdos e dúvidas que exigirem mais explicações detalhadas. Com a realização desses procedimentos, desejamos que você tenha uma excelente aprendizagem em ALGA e obtenha a sua aprovação na disciplina. Bom semestre!